Eu, pastor Rufino, digo que nós temos de estar vigilante com a nossa vida espiritual. É por isto que o título de hoje é Como Triunfar sobre a Tentação. Vamos meditar em Tiago capítulo 1 verso 13 ao 18. Tiago pode ter ouvido que os cristãos estavam tentando escapar da culpa dos seus pecados. Alguns inclusive culpavam a Deus por seus fracassos. O cristão deve conhecer a fonte da tentação. As tentações não vêm de Deus. No verso 13 diz: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado, e Ele a ninguém tenta. Nós culpamos todos, mas menos nós mesmos. Nós somos especialistas em evasão. Alguns podem ter sugerido que Deus estava por trás da tentação em um sentido remoto. As tentações vêm de dentro da natureza humana. No verso 14 diz: mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Cada pessoa, um problema universal. Tentado, apela o pecado para a natureza caída do homem. As tentações estão enraizadas na vontade do homem, como diz no verso 14. Satanás é o flautista de Amelin do pecado. Ele coloca o gancho do engano no coração do desejo. Nós temos uma escolha. Segunda, o curso da tentação. Vamos ver o que diz no verso 15. Então, aponta para uma sequência de eventos. A tentação começa com uma concepção. No verso 15 diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. A palavra concebida é uma combinação de sol, juntos, e lambano, tomar. A semente da tentação se une com o coração sem vigilância para iniciar o processo. Tentação não é pecado. Dar-lhe um abrigo em nossos corações e mentes é pecado. A tentação continua com o nascimento, como está verso 15. Se o homem alimenta e estimula o desejo por muito tempo, o pecado nasce. Ilustração: em Eva no jardim, Sansão e Dalila, Davi e Batseba, Acabe e a vinha de Nabote. A tentação termina com a morte, como está verso 15. Morte e deterioração espiritual. Quando o pecado é executado, acontece a morte do amor, influência, alegria, paz, e finalmente, a própria vida. Terceira, os recursos para superar a tentação. No verso 16 ao 18 diz: não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como primícias das suas criaturas. Preste atenção à advertência de Deus, vimos no verso 16. O imperativo indica deixar de ser enganado. Gálatas nos diz: e não vos enganeis. Só um tolo despreza as advertências de Deus. Confie no caráter de Deus, vimos também no verso 17. Todos os tipos e graus de bondade são de Deus. Ele é um Deus bom, que tem prazer em abençoar seus filhos. Não há sombra de variação, ou seja, Ele é imutável e não vai virar a mudar de direção, quanto à sua bondade. Ele quer o que é melhor para nós. Entre nos propósitos de Deus, vimos também no verso 18. Deus tem um plano para a sua vida. O pecado trouxe a morte, mas Deus decididamente não quis deixar-nos morrer em nossos pecados. Seu querido Filho morreu em nosso lugar. Ele provê libertação do pecado, da pena do pecado, do poder do pecado, e, finalmente, da presença do pecado. Maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Conclusão: quando nós confiamos em Deus, caminhamos com Deus, amamos a Deus, adoramos a Deus, servimos a Deus, guardamos os nossos corações e alimentamos a nossa fé. A ver Filipenses capítulo 4 verso 8, nós podemos triunfar sobre a tentação. Assim como Jesus triunfou sobre Satanás, em Colossenses capítulo 2 verso 15 diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Eu, pastor Rufino, digo para nós que Ele nos permitirá triunfo sobre a tentação. Há realmente vitória em Jesus. E,
Quando tivermos acreditado em uma mentira e tomado a isca de Satanás, graças a Deus há perdão através da confissão e arrependimento. Deus está interessado em ajudar pessoas que pecaram e estão arrependidas. Que Deus abençoe seu dia. Amém.